Olá, está começando agora mais uma edição do Podcast. No programa de hoje, vamos explorar como a interação entre genética e nutrição impacta o desempenho dos suínos na fase de crescimento e quais são as tendências para os próximos anos. Para me ajudar nessa tarefa, eu tenho aqui o Wesley Orlando, diretor global de programas de nutrição da PIC. Olá, Wesley, muito bom tê-lo aqui. Bom dia, Adolfo. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso. Entendeu? Wesley, a evolução genética ela tem potencializado a eficiência de crescimento dos suínos. Você poderia me dizer como essa influência ela se manifesta em índices como conversão alimentar, ganho de peso diário? Em resumo, como é que a genética vem influenciando e contribuindo para elevar a eficiência metabólica dos suínos e a conversão de ração em carne? Na verdade, o índice é econômico, Rodolfo. O índice, se você for olhar a linha do índice, são 3 colunas de vários fatores. É um fator econômico, mas é óbvio que o maior fator ali que pesa, um dos maiores, é a conversão alimentar, que é, na verdade, o maior custo representando da cadeia. Então, a primeira resposta é, sempre vai fazer parte do índice o peso para a seleção para a conversão alimentar. Do ponto de vista de ganho de peso, se você pegar ao longo dos últimos anos e principalmente, eu vou dizer, do ano de 2014 adiante, você vai ver que a linha do gráfico de ganho de peso, praticamente ele vinha numa linha de tendência muito pouco acelerada e 2014 adiante muito acelerada. E o motivo basicamente não é ao acaso, é por conta de uma seleção de tempo fixo, pensando que você produz cada vez mais leitões e os espaços do terminador não crescem. Então, basicamente esse é o ponto, é seleção para eficiência, porque paga a conta, e ganho de peso, porque nós temos cada vez mais suínos no campo. E na prática, Wesley, como é que esses resultados eles se expressam assim, em termos de conversão alimentar e de ganho de peso diário? Na prática, que resultados nós estamos vendo hoje? Na prática, o que a gente pode ver é que se você pegar... Eu vou falar aqui, eu estou com 20 alguns anos de carreira já desde que eu terminei meu doutorado, e eu me lembro do tempo que se falava assim em conversão, olha, será que a gente vai abaixar de... Era 2,8, 2,7 para uma conversão de 63 dias até... peso naquele momento era 105 quilos, né? Hoje você tem um suíno que é abatido por volta aí de até 140, tem sistemas até 150 quilos, e nós estamos falando de conversões aí. Hoje, se você fosse fazer uma conversão justa, ajustando os valores, nós estamos falando perto de 2 aí de conversão se a gente fosse ajustar naqueles 100 quilos, ou seja, isso 20 anos, embora parece um tempo para mim, bastante tempo, mas em suinocultura 20 anos é pouco, né? Você tem que ver assim, é muito pouco tempo. Então, nitidamente você tem hoje animais muito eficientes, crescem bem mais elevado, num consumo maior do que tinha os predecessores. São avanços significativos. Né? E nós sabemos, Wesley, que para expressão do potencial genético pleno dos animais é preciso um suporte nutricional adequado. Sim. Eu queria saber, nesta pergunta aqui, depois a gente avança para soluções, mas quais são os desafios que a nutrição vem enfrentando para acompanhar essa evolução genética? É uma excelente pergunta. Eu, como nutricionista numa empresa genética, sempre olho assim, bom, primeiro a visão dos outros. O que um nutricionista numa empresa genética faz? Nós não temos negócios em nutrição. É basicamente entender que a genética está sempre um ponto à frente, ela está sempre um passo adiante, né, na verdade. Por quê? Porque nesse momento que nós estamos aqui conversando, tem um suíno sendo selecionado, ok? E eu não sei qual é o valor dele, eu só sei dizer que nós vamos ter que determinar o que ele precisa. Então, do ponto de vista de desafio é esse, como você olha esse suíno que está vindo hoje, porque eu posso adiantar para você, do ponto de vista de terminação, em 3 anos, o que nós temos hoje, tá? Nos top 25%, em 3 anos representará a média. Caramba! Então, hoje o que tem dos top 25% animais em índice serão a média em 3 anos. Então, é um momento de eu olhar e falar, na frente eu sei que 3 anos o que eu tenho hoje de top será a média. E como é que a nutrição vem se adaptando para atender essas novas necessidades dos animais? Há alguma tendência emergente? Sim. Se você pensar, provas de requerimento são complicadas, caras de fazer, e isso é um ponto que eu acho muito interessante em relação a PIC, a AgroSéries, nessa parceria. Se você existem poucos institutos no mundo que fazem provas de requerimento,
E a PIC, como uma empresa privada, é uma empresa que investe muito nisso. Como a gente faz as provas de requerimento? Você tem prova de requerimento, basicamente você determina a resposta, por exemplo, para aminoácido. Perfeito. Ok? Ou para os principais nutrientes, aí, fósforo e tudo mais. Como é que a gente faz essas provas? Eu comentei anteriormente sobre a questão de ter os top 25%. Correto. Então, se eu faço uma inseminação usando esses índices elevados e crio uma população hoje desses suínos no campo que não existe, ou seja, eu estou antecipando uma população que eu preciso para fazer experimento e determino a prova de requerimento nesta população, eu estou antecipando a minha resposta em 3 anos. E é óbvio que você não... Provas de suínos demora 6 meses até você analisar tudo, mas vou dizer 1 ano, 1 ano e meio. Então, quando a gente começou a fazer isso, a partir do ano de 2020, a gente observou que a gente conseguiu dar um passo adiante. Eu não vou dizer que a gente está à frente da genética, nós não vamos estar nunca, espero. Mas a gente conseguiu passar e diminuir esse tempo. Então, hoje, quando você olha o requerimento da PIC, eu posso afirmar que existe a média móvel ali dentro, de vários experimentos desde 2015, e o que eu tenho no último experimento determinado com alto valor genético. Então, eu posso olhar quanto é esse número, mais ou menos 5% acima. 5% acima é o que eu tenho no top em relação ao que eu tenho na média ponderada no manual. E isso é o que a gente usa dentro das linhas núcleo, nas granjas núcleo, porque sempre eu coloco pensando naquele top para poder pegar e selecionar os animais sem nenhuma restrição. Então, são duas coisas, para olhar para dentro de casa para selecionar e para informar o mercado qual seria o requerimento da próxima geração de animais. Perfeito. E olhando para o futuro, Wesley, para onde a genética PIC caminha em termos de eficiência alimentar na fase de crescimento? É uma boa pergunta. Se você perguntar para um geneticista, ele vai falar assim, caminha no ponto de vista do índice, porque ele não quer falar num valor absoluto. Mesmo porque não é falar, não, é um índice, uma hora tem um peso maior de conversão, outra hora menos. Mas eu vou dizer que do ponto de vista, dependendo da linha, uma linha Duroc, por exemplo, é uma linha que tem a evolução no consumo e de consumo e ganho de peso muito numa taxa muito semelhante. Então eu vou dizer que a conversão alimentar ao longo do tempo ela é muito menos, vamos dizer assim, ela diminui ou ela melhora muito menos que uma linha, por exemplo, 337. Correto. Que você tem uma pressão onde selecionar para ganho de peso e para consumo, ela pressiona muito mais para a linha ser abaixo, ok? Por que eu falo isso? Qual é a tendência? A tendência é cada vez melhor em eficiência alimentar. Porém, tem que focar que, desse ponto de vista de alimentação, se você não olhar para dentro de casa e falar assim, o que eu tenho que fazer para nutrir esse animal? Porque se eu seleciono ele para crescer mais rápido e ele comendo menos, não tem muito, ele vai ser mais eficiente metabolicamente, mas você tem que olhar para dentro de casa e falar assim, não vou falar que todo ano, porque seria impraticável, mas a cada 3 a 5 anos, nosso plano é atualizar os requerimentos para que você considere essa velocidade de crescimento maior que a velocidade de seleção para consumo. E eu queria fazer uma última pergunta para você, Wesley. Quais são as perspectivas para os próximos anos em termos de sinergia entre genética e nutrição? Sinergia. Eu diria para você que custo de alimentação não vai diminuir, infelizmente. Eu acho que se eu olhar o cenário 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei, e hoje eu vejo que eu acho que a sinergia vai estar do ponto de vista de conhecer o que o animal precisa primeiro, a questão de desafios vamos pegar aqui, principalmente no Brasil. Há 20 anos atrás, a gente trabalhava o conceito de restrição alimentar. Por quê? Porque a gente queria fazer esse suíno crescer de uma maneira mais eficiente, utilizando uma técnica de manejo, ou seja, alimentar ele um pouco menos para que ele crescesse um pouco menos, mas que ele fosse muito mais eficiente. Por quê? O Brasil é um país de conversão alimentar. Embora seja um país de produção de grãos, é um país que se preza muito, né? Hoje, com a seleção da nossa genética, se eu voltasse à máquina do tempo, eu faria a mesma coisa que eu fiz há 20 anos atrás. Mas hoje, na área de produção, eu acho que eu não faria a mesma coisa que eu fiz há 20 anos atrás. Por quê? Porque a genética evoluiu para selecionar um animal que come e converte eficientemente. Ou seja, pegar um animal hoje e ganho de peso na média, aí você falou da fase engorde de 1 kg, 1,1 kg, eu já vi sistemas de 1,2 kg. Se eu botasse, quando eu saí da área de produção diretamente, né, trabalhando aí em 2015, podia ter um ou outro lote, mas não uma média, né? Sim. Então, você vê que em um horizonte de 10 anos, eu estou falando quanto evoluiu, né?
Esse seria o desafio. Como olhar esse animal que tem, e principalmente tem um outro ponto. O econômico não pode sair jamais do nosso radar. Então, por exemplo, a AgroSéries, a PIC, nós temos algumas ferramentas hoje, porque mais que fornecer só informação de genética e nutrição, a gente fornece também ferramentas econômicas. Então, a nossa orientação é para o cliente sempre: usa as nossas ferramentas para você tomar uma decisão. No biológico, você quer conhecer o biológico? Está ali. A decisão, o cliente, o cliente, nosso parceiro de nutrição, ele é absoluto na forma de decidir. Ele tem o poder de decidir o que ele quer. Mas as nossas ferramentas são ferramentas que ajudam você a tomar uma decisão na parte econômica. Nem sempre o biológico vai ser o melhor. É lógico que... E outra, tem uma coisa... Eu falo que dentro da mesma empresa, aqui principalmente no Brasil, as agroindústrias que têm plantas em distintos locais, eu digo que a estratégia não necessariamente é a mesma. Uma planta no Mato Grosso pode ter uma estratégia completamente diferente de uma planta no estado do Rio Grande do Sul, onde o preço de grãos são completamente distintos. Wesley, queria muito agradecer a sua presença, é sempre muito informativo, muito construtivo conversar com você. Obrigado, Rodolfo, foi um prazer conversar com vocês. O podcast vai ficando por aqui, um abraço a todos vocês e até o próximo programa.